Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje, domingo, dia 5 de julho de 2020, nós estamos juntos em mais um estudo da nossa escola bíblica e hoje nós iremos pensar sobre o arrependimento. O que é o arrependimento, quais os aspectos positivos e negativos do arrependimento, o que vem junto com esse arrependimento, a questão da fé. Vamos ver nessa manhã alguns tipos de fé que a Bíblia descreve para nós. Vamos ver o que é a conversão. Então vamos tratar desses temas, bastante comuns da nossa vida cristã, mas que muitas pessoas ainda possuem algumas dúvidas. Então nós iremos caminhar na Escritura Sagrada, iremos debater sobre isso daqui nesta manhã. Espero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus e assim que todos nós possamos juntos amadurecermos e cada vez mais experimentarmos a vontade de Deus para nós. O texto que nós iremos ler está em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus inicia o seu ministério, e Mateus registra essa fala de Cristo logo após ele ter sido batizado, ter sido tentado pelo diabo, quando ele jejuava e orava ali no deserto durante 40 dias, e Jesus já começa a pregar, a anunciar o Evangelho, e ele diz o seguinte, verso 17, capítulo 4 de Mateus: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia na tua presença. Graças te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela sua misericórdia. Graças te damos, ó Deus, pela tua fidelidade. Ó Deus, agora estamos diante da tua palavra e queremos, ó Pai, pedir o teu auxílio, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, para que possamos guardar em nossos corações, para que possamos transmiti-la a outras pessoas, ó Pai. Faça isso pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a conversão bíblica é tema de muito debate, mas a Bíblia nem sempre fala da conversão no mesmo sentido. A conversão a qual nós vamos nos referir aqui pode ser definida como um ato divino pelo qual Deus faz com que o homem e a mulher que foram regenerados voltem-se para Ele de um modo consciente, com arrependimento e fé. Então, conversão nós podemos já de imediato definirmos como um ato divino pelo qual Deus faz com que o homem e a mulher regenerados voltem-se para Ele de uma forma consciente, com arrependimento e fé. E por essa definição já podemos perceber que Deus, Ele é o autor do arrependimento. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Atos, no capítulo de número 11, o versículo de número 18, eu vou ler aqui para vocês, mas você pode abrir aí a sua Bíblia na sua casa. Diz o seguinte: e ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus
concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, Deus é quem coloca em nosso coração o arrependermos dos nossos pecados, para que possamos então desfrutarmos de uma nova vida em comunhão com Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, no versículo de número 25, vai falar também do arrependimento, quando ele diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes dê o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Paulo aconselhando o jovem pastor Timóteo, dizendo para ele: olha, discipline com mansidão os que se opõem ao Evangelho, para que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. No primeiro exemplo de Atos, nós vamos ver que Lucas, escrevendo, vai dizer: olha, Deus deu o arrependimento para os gentios. E aqui agora Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo: olha, Timóteo, peça a Deus para que Deus também conceda, o arrependimento, para que esses que se opõem ao Evangelho também possam crer nele, de forma que a nova vida que vem da regeneração, que nós estudamos no domingo retrasado, que é o novo nascimento, que é o fato de Deus tirar de nós um coração endurecido pelo pecado e colocar em nós um coração novo, que é voltado para as coisas de Deus, que é inclinado a obedecer e a amar tão somente a Jesus Cristo. Então, essa nova vida que brota da regeneração, por si só não opera uma mudança de consciência na vida, mas é por meio da obra especial do Espírito Santo de Deus. Jesus disse isso em João, lá no capítulo 6, no versículo 44, falando da obra do Espírito Santo, quando ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que ninguém pode ir a Ele se o Pai não o trouxer. Então, essa questão de nós nos arrependermos dos nossos pecados não é uma obra humana, é uma obra que vem do próprio Deus. É Deus que gera o arrependimento em nosso coração, é Deus quem opera essa mudança de mentalidade em nós, essa mudança de vida. Não é obra humana, não é fruto do acaso, é o próprio Deus que gera isso em nós. E Paulo, confirmando isso em Filipenses capítulo 2, no versículo número 13, diz o seguinte: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, para que eu e você venhamos a crer em Deus, a nos arrependermos e sermos verdadeiramente convertidos, nós entendemos que essa obra é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem vai gerar isso no nosso coração. E antes do arrependimento, nós já estudamos domingo retrasado, por 2 domingos seguidos, que Deus, Ele vai gerar em nós essa regeneração, que é esse novo nascimento. Ele tira um coração totalmente escravizado do pecado, e Deus coloca agora um coração inclinado a ouvir a voz de Deus, um coração inclinado a obedecer a palavra de Deus, um coração desejoso das coisas dos céus, das coisas do reino de Deus. Isso é a regeneração. É o que Jesus diz lá para Nicodemos no capítulo 3 de João: importa que você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para que você entre no reino de Deus. E isso é uma coisa passiva, porque nós não fazemos nenhuma força para nascermos de novo. É Deus quem realiza isso em nós. É um milagre o fato de que um homem que é dominado pelo pecado, totalmente escravizado pelo pecado, Efésios 2, versículo 1 diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora nós recebemos a vida que vem do próprio Cristo para nós. Isso é regeneração.
Isso é nascer de novo. Não, nós nascemos de novo, passamos a ter um coração obediente, inclinados a Deus e desejosos para conhecer a Deus. Não temos nenhuma participação nisso, ao passo que na conversão, aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, são intimados, são convocados, são chamados por Deus para cooperarem na conversão. Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 56, versículo de número 7, vai falar sobre essa convocação, a nossa participação para a conversão. Isaías 56, versículo 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o chamado de Deus para que aqueles que nasceram de novo passem a orar, passem a buscar a Deus, passem a ter uma novidade de vida na presença de Deus. Ainda em Jeremias, lá no capítulo 18, no versículo de número 11, olha o que ele diz: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riqueza, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Ou seja, Jeremias está dizendo que assim como as perdizes que chocam ovos que não pôs, assim aquele que junta riquezas. Deus chamando Israel para que se arrependam dos seus pecados. Agora no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2, no versículo 38, depois de Pedro pregar um sermão ali no Pentecostes, e as pessoas falam para Pedro: e agora, o que é que nós devemos fazer? Versículo 38, Pedro diz: arrependam-se, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Então perceba, esse arrependimento, essa conversão, nós somos chamados a nos arrependermos, e ela vem logo depois da regeneração. Deus regenera o nosso coração, Deus efetua em nós esse novo nascimento, e agora nós podemos responder positivamente a esse chamado de arrependimento de Deus para nós. Por isso, o homem só pode agir pelo poder que Deus lhe atribui. Como ocorre na regeneração, a conversão também consiste numa mudança momentânea e não num processo, como acontece na santificação. É um chamado de Deus a arrepender-se dos nossos pecados, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. É alguém que corria para cima do pecado, agora foge para longe do pecado. É alguém que tinha prazer em pecar, e agora essa pessoa odeia o pecar. Era alguém que estava distante de Deus, e agora essa pessoa que se arrepende, ela corre para perto de Deus. Era alguém que fugia de Deus, mas agora é alguém que corre para os braços de Deus. Era alguém que não orava a Deus, agora essa pessoa passa a orar a Deus. Era alguém que não lia as Escrituras, e essa pessoa agora passa a amar, a debruçar, a meditar nas Sagradas Escrituras. É uma mudança de mentalidade. E o arrependimento aqui difere da regeneração nesse aspecto, porque o arrependimento é uma mudança de consciência, é uma mudança consciente e não inconsciente. Ainda que a conversão seja indispensável em todos os adultos, não é necessário que apareça na vida de cada um desses como um impacto ou uma crise existencial extraordinária e notável. Há muitas pessoas que, às vezes, nas igrejas chamadas carismáticas, nas
pentecostais, neopentecostais, acreditam que o arrependimento ele vem tomado de lágrimas, as pessoas se debruçam, choram copiosamente, mas não é necessariamente assim. Há vários relatos, nós vamos ver daqui a pouco, de pessoas que se converteram e não choraram, mas tiveram uma mudança radical de vida. Então, caminhando para esse aspecto da conversão, a Bíblia vai relatar vários exemplos de pessoas que se converteram. Vou apenas citá-los aqui para nós termos uma noção. Por exemplo, Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, um general. Manassés, um rei que era terrível, chegou a oferecer os seus filhos em sacrifício. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13. Zaqueu, publicano, que se encontra com Jesus e desce ali da árvore e restitui aqueles que ele tinha roubado 4 vezes mais. O eunuco do Etíope, Cornélio, Paulo, que estava a caminho de Tarso, Lídia, a vendedora de púrpura, o carcereiro lá de Filipos, entre tantos outros que a Escritura nos mostra, pessoas que se arrependeram, se converteram de fato. Mas a Bíblia ainda mostra para nós conversões de nações, por exemplo, como a conversão de Nínive, né? E antes disso nós vamos ver a conversão de Jonas, lá em Jonas capítulo 3, versículo de número 10, e nós vamos ver a conversão nacional da cidade de Nínive. É uma conversão que nós chamamos aqui de temporária, porque ela foi sem mudança de coração, e depois de um tempo, lá no livro de Naum, a gente vai ver que a cidade de Nínive, ela foi completamente destruída pelo próprio Deus, porque aquelas pessoas não tinham se arrependido de fato. Há um texto em Mateus capítulo 13, no versículo 20, você pode estar abrindo a sua Bíblia aí nesse estudo sobre conversão e arrependimento, quando Jesus diz o seguinte, verso 20: o que foi semeado no solo rochoso, esse é que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus vai dizer aqui vários tipos de solos que recebe a palavra, ouve a palavra, até gosta da palavra, mas por causa da dificuldade, da perseguição, essas pessoas logo vão abandonar a palavra. São conversões temporárias, né? Pessoas que se arrependem ali momentaneamente, daqui a pouco saem da igreja. Por isso você talvez tenha perguntado, por que as pessoas vêm para a igreja, se batizam, fazem a pública profissão de fé, até ocupam algum cargo na igreja, né? Ocupam o oficialato na igreja, diaconato, presbiterato, até o cargo de pastor, enfim, só que daqui a pouco essa pessoa sai da igreja e nunca mais volta. São conversões temporárias. Jesus explica isso nos 3 tipos de solos dessa parábola que ele conta aqui em Mateus, capítulo 13. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, vai falar sobre isso também para nós. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, você pode estar abrindo aí a sua Bíblia na sua casa, diz assim, olha: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E entre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Pessoas que experimentaram a palavra, experimentaram a fé, mas se apostataram, porque não mantiveram a boa consciência e rejeitaram e vieram a naufragar na fé. São conversões temporárias, ou melhor dizendo, são falsas conversões. Foram convencidos, né? Eu tenho um amigo que diz assim, são convencidos e não convertidos de fato. Por isso
se afastam da fé, naufragam na fé, e Paulo vai dizer aqui que entregou Alexandre ao diabo para que seja castigado, para não mais blasfemar contra o Evangelho. Nós vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 22, versículo 32, vai falar de série de conversões repetidas. Por exemplo, Lucas, capítulo de número 22, você pode estar abrindo aí a sua Bíblia, capítulo 22, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava falando isso aqui para Pedro. Pedro era um discípulo, foi chamado para ser apóstolo, subiu no monte, viu Cristo transfigurado, estava na tempestade quando Jesus acalmou aquele vento e aquele mar, e Pedro começa a afundar. Jesus toma pela mão, coloca de novo no barco, e agora Pedro aqui começa, a querer esmorecer na fé. Jesus fala para ele: olha, eu roguei a Satanás para que não peneirar você como se peneira o trigo. E Pedro está dizendo, Jesus está dizendo para ele: se converta. E aí, meus irmãos, nós vamos ver Jesus chamando a atenção de Pedro uma série de vezes seguidas, até que depois que Cristo é crucificado, quando Cristo está sendo preso, Pedro vai negar Jesus de novo. Jesus morre, ressuscita e volta até o encontro com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E aí então Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Não são aqui exemplos de conversões repetidas ou repetições de conversão no sentido literal da palavra, já que a verdadeira conversão, ela não se repete. É como se Jesus estivesse reanimando a fé de Pedro, para que ele permanecesse firme. É como se Pedro tivesse sofrido aqui um apagão da sua fé, quando o diabo quer peneirar ele como trigo, quando ele afunda ali naquela tempestade, e quando Jesus está sendo preso, ele nega Jesus 3 vezes. É como se ele tivesse um apagão espiritual, e naquele olhar que Jesus dá para ele, Jesus está reanimando a fé de Pedro, porque a conversão, ela é genuína, ela acontece apenas uma só vez, para todos sempre. Nós vamos ver agora 2 aspectos da conversão, um positivo e o outro negativo. O aspecto negativo da conversão nós vamos chamar aqui de arrependimento, e o aspecto positivo da conversão nós vamos chamar aqui de fé. E nós vamos ver separadamente esses 2 aspectos da conversão: o arrependimento e a fé. Por exemplo, o arrependimento tem a ver com o passado e pode ser definido como a mudança operada na vida consciente do pecador, mediante o qual este se afasta do pecado. Arrependimento tem a ver com aquilo que nós deixamos para trás. Nós amávamos o pecado, nós estávamos presos no pecado, mas agora nós nos arrependemos, e aí nós deixamos o pecado para trás, e nós agora temos consciência de quão grave era a nossa vida presa no pecado. E esse aspecto do arrependimento, ele envolve pelo menos 3 áreas da nossa vida. Primeiro, a área intelectual. Segundo, a área emocional. E terceiro, a área da vontade, que nós chamamos aqui de elemento voluntário ou volitivo. O arrependimento na área intelectual é uma visão da vida que nós vivíamos no pecado, inclusive a nossa culpa pessoal, a nossa contaminação e a nossa impotência de nos livrarmos do pecado. Então, esse arrependimento, ele atinge a nossa razão, a nossa inteligência, e quando nós somos tomados por esse verdadeiro arrependimento, nós temos uma visão clara da vida que nós vivíamos antes de Cristo, antes da cruz,
antes do Evangelho, nós agora somos tomados por essa consciência de pecaminosidade, de gravidade, de imundícia que nós vivíamos outrora. É aquilo que Isaías diz no capítulo 6: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. É isso que nós chamamos aqui de área intelectual do arrependimento, uma consciência de uma vida pregressa, vivida no pecado, em práticas que feriam o coração de Deus e que estavam nos levando para a morte e atraindo a ira de Deus sobre nós. Mas o pecado ainda atinge uma outra área da nossa vida, que é a nossa área emocional. Nós, quando nos arrependemos, nós somos tomados por um sentimento profundo de tristeza pelo pecado cometido contra Deus, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é tomado de amor. E quando nós nos arrependemos, nós somos tomados por esse profundo sentimento de tristeza, porque nós agora olhamos para um Deus santo, amoroso e justo, e nós dizemos o seguinte: como é que eu pude fazer isso? Como é que eu vivia nessa vida, nessa vã maneira de viver? Como é que eu pude cometer tantos erros contra Deus? Como é que eu pude viver tanto tempo afastado de Deus, cometendo essas loucuras? E o arrependimento ainda traz uma mudança numa terceira área, que é da vontade, que consiste numa mudança de propósito, mediante o repúdio interior do pecado, acompanhado da disposição de buscar o perdão e de buscarmos a purificação dos nossos pecados. Uma vez que nós somos tomados pelo verdadeiro arrependimento, meus irmãos, o nosso interior é tomado por um novo propósito. Nós agora repudiamos o pecado e nós agora queremos alcançar o perdão de Deus, o perdão de Cristo, e nós agora queremos viver uma vida de purificação diante de Deus. O arrependimento é um ato totalmente que ocorre no nosso interior, é como uma dor real em decorrência do pecado, o qual não se pode confundir com a resultante mudança de vida. Então nós vimos aqui o aspecto negativo do arrependimento, da conversão, melhor dizendo, o aspecto negativo da conversão, que é o arrependimento, e ele atinge 3 áreas: o nosso intelecto, no sentido de que nós temos consciência da vida pregressa estando no pecado, atinge as nossas emoções, somos tomados de uma tristeza profunda da nossa vida que nós vivíamos desobedecendo a Deus, e agora atinge também a nossa vontade, porque agora nós temos a sensação de repudiarmos o pecado e buscarmos uma vida de perdão e purificação diante de Deus. Então nós vamos ver agora o aspecto positivo da conversão, que mediante o arrependimento, a fé que olha para o futuro. A Bíblia fala de várias classes de fé. Por exemplo, a Bíblia fala de uma fé histórica, que consiste numa aceitação racional da verdade da Escritura, sem qualquer resposta moral ou espiritual. Essa classe de fé não tem real interesse pela verdade, nem a leva a sério. Um outro tipo de fé que nós vemos na Escritura é a fé temporal, a qual abraça as verdades da religião por um impulso da consciência e a aceitação dos afetos, porém não está arraigada num coração regenerado. Chama-se fé temporal, porque não tem um caráter permanente e não persiste quando vem a aprovação e a perseguição. É uma fé que nós já falamos aqui atrás, é uma fé momentânea. A pessoa até crê, a pessoa até entende que a palavra de Deus é a verdade, a pessoa até aceita algumas verdades do Evangelho,
mas quando vem a luta, quando vem a decepção, quando vem as provações, a pessoa esmurece e ela desanima e deixa a fé para trás. A Bíblia ainda fala da fé milagrosa. O que é isso? É uma convicção que a pessoa tem de que vai acontecer um milagre em seu favor, de que ela vai ser curada. E essa fé pode ou não ser acompanhada da fé salvífica. As pessoas podem até crer que podem ser curadas de um câncer. As pessoas podem até crer que podem ser curadas de uma enfermidade, mas elas podem não crer que serão salvas do juízo vindouro. Por fim, a Bíblia fala da fé salvífica. Não só menciona ela, mas enfatiza a necessidade dessa fé que nos conduz à salvação. E essa fé que nos conduz à salvação é o aspecto positivo da conversão. E essa fé que nos conduz à salvação, ela está enraizada em nosso coração. Ela está fundamentada numa vida que foi totalmente regenerada por Cristo. A sua semente é plantada na regeneração e vai florescer para uma fé viva, para uma fé que dá frutos, para uma fé que é ativa, e podemos então definir como uma convicção racional, positiva e clara, que é operada no coração dos salvos, dos eleitos de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que tem completamente convicção de que o Evangelho é a verdade de Deus. E essa pessoa que tem essa fé salvífica, ela tem uma confiança sincera em Jesus Cristo e nas promessas que Deus fez para ela. E a semelhança do arrependimento, essa fé salvífica também possui 3 elementos. Primeiro, elemento intelectual ou racional. Há um reconhecimento claro e positivo da verdade revelada na palavra de Deus. Alguém que se converteu, alguém que passou pela regeneração, alguém que passou pelo arrependimento e alguém que recebe de Deus essa fé salvífica. Ela tem discernimento espiritual que apela para o coração do pecador. É um conhecimento claro da palavra de Deus, baseado em suas promessas, ainda que não necessite compreender todas as coisas da Escritura, mas é suficiente para dar ao cristão uma ideia das verdades básicas do Evangelho. Então, o elemento da fé salvífica é o fato de que eu e você temos conhecimento da verdade de Deus e a nossa vida agora está tão somente fundamentada na palavra de Deus. Um outro elemento dessa fé salvífica está relacionado à emoção e ao sentimento, e esse elemento não é separado, pois virtualmente ele se inclui no conhecimento da fé que traz a salvação para nós. Esse conhecimento se caracteriza em que proporciona para nós uma característica em que temos uma forte convicção da importância, ou seja, nós somos apoderados da verdade de Deus. A nossa alma é impactada pela verdade de Deus. É como se a nossa alma fosse revestida da verdade de Deus, e não há como mais voltarmos atrás, não há como mais retrocedermos, porque a nossa alma foi tomada pela verdade do Evangelho, que é oriundo dessa fé salvífica que Deus traz para nós. O terceiro elemento da fé que traz a salvação para nós está no fato da nossa vontade, e este é o que coroa a fé salvífica. É uma confiança plena, inteira, pessoal em Cristo como seu Senhor e seu Salvador da sua vida. E isso inclui a nossa rendição a Cristo, feita por uma alma que é completamente consciente da sua culpa,
que é feito por uma alma que é totalmente consciente da sua mancha pelo pecado. E agora nós temos uma plena confiança em Jesus como única fonte de perdão para nós, como única fonte de regeneração, para que possamos viver uma vida espiritual plena que agrade a Deus. E o objetivo dessa fé salvífica não é outra a não ser o próprio Jesus Cristo, e é nele em que nós temos toda a nossa esperança da salvação. E essa fé não tem nenhuma origem no homem, não tem nenhuma origem na religiosidade. Essa fé é originada do próprio Deus para todos nós, e o seu exercício é um ato em que nós, que verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, que verdadeiramente provamos essa fé, somos exortados por Deus a batalharmos por ela. É o que está aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé que produz a salvação em mim e você é um dom, é um presente, é uma graça, é uma dádiva que vem do próprio Deus para nós. Por isso, os que verdadeiramente se arrependeram, os que verdadeiramente passaram pela conversão e que provaram essa fé que produz a salvação em nós, gera em nosso coração uma segurança. Por isso, quem se arrependeu, quem se converteu e quem provou de Deus essa fé salvífica, tem plena confiança em Deus. E essa segurança não é uma posição, aliás, essa segurança é permanente nossa na pessoa de Jesus, porque nós temos a certeza de que Ele garante a nossa salvação. Embora durante a nossa caminhada haverá momentos que seremos perturbados, haverá momentos que seremos fragilizados, mas através da oração, da meditação na palavra, da comunhão com os santos, do exercício dos sacramentos, que foi o batismo instituído por Cristo, e a comunhão da mesa, que é a Santa Ceia, nós temos a nossa fé revigoradas pelo próprio Cristo. Nós vimos nessa manhã a questão do arrependimento, que tem o seu aspecto negativo e o seu aspecto positivo. Nós vimos que o arrependimento no aspecto negativo, como aspecto negativo da conversão, é quando nós olhamos para a nossa vida pregressa e percebemos o peso do pecado e nos entristecemos com ele, e nós agora passamos a repudiar esse pecado. E nós vimos então o aspecto positivo da fé, que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de emoção, é uma mudança de vida, quando nós agora queremos nos purificarmos cada vez mais dos pecados e nos aproximarmos de Deus. Que Deus possa gerar no meu e no seu coração o verdadeiro arrependimento, e que nós possamos provar da verdadeira fé, que é um dom de Deus para todos nós, para que nós tenhamos plena segurança na pessoa de Jesus Cristo. Quero convidar você a orar mais uma vez nessa manhã. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças damos pela Tua palavra, graças damos, ó Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração. É verdade, Pai, que quando olhamos para trás, nós nos entristecemos pela vã maneira em qual nós vivíamos, mas quando olhamos agora para Ti, ó Deus, nós vemos, ó Pai, a mudança que o Senhor gerou em nossos corações. E nós agora, Pai, queremos nos purificarmos cada vez mais dos pecados. Nós agora, Senhor, queremos caminhar mais perto de Ti e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Gera, Pai, em nossos corações o verdadeiro arrependimento que produz a fé para a vida eterna em Cristo Jesus. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua manhã.
Deus abençoe o seu domingo, a sua vida, a sua família. Espero que você esteja desfrutando da presença de Deus nesse dia ao lado da sua família. Estaremos juntos logo mais à noite no nosso culto de adoração a Deus às 19h30 pelas redes sociais da nossa igreja. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.